O instante mais delicado na trajetória da alma, segundo o Padre Pio, não é o julgamento, nem a separação do corpo, nem mesmo a purificação. É o momento da compreensão. Quando a alma percebe, de forma definitiva, que sua existência terrena chegou ao fim. Não há chamas, trombetas celestiais ou trovões dramáticos. É um instante silencioso, denso, carregado de um peso que esmaga por dentro. A verdade se impõe sem aviso, sem espaço para dúvidas ou negociações. Certa noite, enquanto rezava sozinho na capela, Padre Pio sentiu o ar mudar. Não era medo, mas uma tristeza profunda, quase palpável, que o fez estremecer. Ele soube, no mesmo instante, o que aquilo significava: uma alma acabará de cruzar a fronteira da morte sem ainda ter se dado conta. Diante dele surgiu um homem de meia idade, vestido exatamente como estivera em seus últimos momentos. Seu rosto estava pálido, os olhos arregalados, percorrendo o ambiente com uma confusão desesperada. Padre Pio reconheceu aquele estado na mesma hora. Algumas almas ficam presas em uma espécie de névoa, um choque espiritual que as impede de aceitar o que aconteceu. O homem olhou ao redor, depois para as próprias mãos, e algo o aterrorizou. Via tudo, mas não conseguia tocar em nada. Tentou falar, moveu os lábios, mas nenhum som saiu. Estendeu a mão em direção a um banco de madeira, e seus dedos atravessaram a superfície como fumaça. Foi então que o pânico o dominou. Virou-se para Padre Pio, tremendo, e gritou: "O que está acontecendo comigo?" A voz não veio de sua boca, mas do fundo de sua alma, um clamor que o santo ouviu não com os ouvidos, mas com o espírito. Padre Pio baixou a cabeça, sentindo o peso do que estava por vir. "Você morreu", disse, com suavidade. O homem recuou, como se tivesse sido golpeado. "Não. Não pode ser. Eu me sinto vivo. Estou aqui. Estou de pé. Consigo ver você." Padre Pio se aproximou devagar. "Você me vê porque Deus permite. Sente-se vivo porque a alma não morre, mas seu tempo na terra terminou." O homem sacudiu-se violentamente. Padre Pio já presenciara essa reação muitas vezes. A alma, liberta do corpo, não entende de imediato que cruzou a fronteira. A morte não se parece com morte. Parece um despertar em um mundo onde tudo é familiar, mas inalcançável. O homem cambaleou para trás. "Não, eu tinha planos, coisas para terminar, não estava pronto, isso não pode ser real." Padre Pio o observou com compaixão profunda. "Toda alma acredita que terá mais tempo." O homem sussurrou, assustado: "Onde está o meu corpo?" Padre Pio não respondeu com palavras. Uma luz trêmula e intensa inundou a capela, e diante do homem surgiu a cena de seus últimos instantes. Um quarto de hospital, um médico balançando a cabeça, um monitor emitindo um som contínuo e monótono, uma mulher, sua esposa, chorando sem controle ao lado da cama. O homem encarou a imagem, horrorizado. "Sou eu." Sua voz falhou. "Não estou morto. Não estou morto. Não aceito isso." Padre Pio deu um passo à frente. "Você não pode desfazer o que aconteceu, mas pode escolher o que vem depois." O homem se virou para ele, os olhos arregalados. "O que vem depois? Para onde eu vou? O que devo fazer?" Padre Pio respondeu algo que poucas almas estão preparadas para ouvir. Sua vida não está mais em suas mãos. O homem tremeu, todo o seu ser sacudido pelo terror. De repente, a cena mudou novamente. Sua existência inteira se desenrolou diante dele com uma clareza assustadora, momentos de generosidade, de raiva, de tentação, de egoísmo, de oração, de silêncio. A alma enxerga tudo, recorda tudo, compreende tudo. Nada escapa àquela luz. O homem levou as mãos à cabeça. "Eu não sabia, não pensei na eternidade. Não me preparei." Padre Pio murmurou: "Ninguém escapa da verdade. Nem os santos, nem os pecadores. A morte é o instante em que nos vemos sem desculpas." A visão se intensificou, e uma nova presença surgiu, não reconfortante, não punitiva, mas reveladora. Era a justiça divina,
uma clareza que arrancava todas as ilusões. O homem gritou: "Me dê mais tempo! Um dia, uma hora que seja." Padre Pio balançou a cabeça devagar. "Você teve uma vida inteira." O terror do homem se aprofundou. "O que acontece agora?" implorou. Padre Pio percebeu as forças espirituais ao redor dele. Era o momento que o céu aguardava. O primeiro impulso da alma ao perceber que morreu. Algumas clamam por misericórdia, outras por amor, algumas se prostram em arrependimento. Mas algumas simplesmente se recusam a aceitar a verdade. O coração do homem era um campo de batalha. O medo puxava para um lado, o orgulho para outro, o desespero ameaçava engolir tudo. Padre Pio observava atentamente. Aquele instante definiria tudo o que viria depois. "Olhe para a sua vida", pediu Padre Pio. "Não com desculpas. Com verdade." O homem tremeu, e sua existência começou a se desenrolar ao seu redor como um tecido bordado com cada escolha que fizera, uma mulher que traíra, um filho que ignorara, um amigo a quem mentira, um desconhecido que ajudara, uma tentação que resistira, um pedido de desculpas que se negara a fazer, uma oração que rezara na infância, um momento em que Deus o chamara e ele fingira não ouvir. O homem sussurrou: "Eu não achava que nada disso importava." Padre Pio respondeu: "Tudo importou. Cada pensamento, cada silêncio, cada recusa em amar, cada gesto de bondade. Tudo." O homem caiu de joelhos, não por santidade, mas por um pavor profundo. "Ainda há esperança?" perguntou. Padre Pio sentiu o ar se tornar mais denso. O momento do julgamento se aproximava. "Sempre há esperança", disse, "para a alma que pede misericórdia. Mas querer misericórdia exige algo difícil, algo que o homem resistir a vida inteira, a verdade." Sua escolha final estava prestes a se revelar. Ele permaneceu de joelhos, tremendo. Não porque alguém o obrigara, mas porque a verdade o despojara de todas as ilusões que construíra em vida. Padre Pio observou a luz do julgamento se intensificar, não como uma chama ardente, mas como uma claridade tão perfeita que nem a menor mentira poderia sobreviver nela. O homem cobriu o rosto. "Não estou pronto", murmurou. "Eu não imaginava que seria assim." Padre Pio respondeu em voz baixa: "Nenhuma alma está pronta, nem mesmo os santos. A diferença é que algumas viveram como se esse momento importasse, e outras nunca pensaram nele." O homem balançou a cabeça, sobrecarregado. "Eu vivi minha vida. Trabalhei, tentei, falhei, mas não fiz mal a ninguém. Não fui um monstro." Padre Pio se aproximou devagar. "Poucas almas são monstros, mas muitas viveram sem amor. E uma vida sem amor se torna o fardo mais pesado quando a alma se apresenta diante de Deus." O homem engoliu em seco, lutando para respirar naquela nova realidade. Então veio o momento mais aterrorizante de todos: a verdade de seu coração se revelou. Não seus atos, não seus erros, não os pecados que confessara ou esquecera. Mas quem ele realmente era por baixo de tudo que fingira ser. Ele viu a si mesmo, a raiva que carregava, a amargura que alimentava, as mágoas que se recusava a soltar, as escolhas egoístas que justificava, o amor que retinha, as desculpas que repetia até se tornarem sua própria identidade. A alma não pode mentir na presença de Deus. A voz do homem falhou. "Eu não sabia que era assim." Padre Pio balançou a cabeça, triste. "Você sabia, mas se recusou a olhar. Encheu sua vida de barulho para nunca ouvir a verdade chamando." De repente, o ar estremeceu, sinal de que o céu se aproximava. O homem apertou o peito. "É isso, é Deus?" "Não", respondeu Padre Pio. "É o momento antes de Deus. O instante em que sua alma deve escolher a verdade em vez do orgulho." Sua vida surgiu diante dele outra vez, mas agora era diferente. Viu os momentos em que a graça havia se estendido até ele, o desejo silencioso de perdoar alguém, o peso na consciência depois de uma palavra cruel, o calor estranho que sentirá ao segurar seu filho recém-nascido, o vazio após magoar quem amava, o pensamento súbito de que deveria rezar de novo,
a voz no coração que o instava a voltar, as oportunidades de bondade que ignorou porque estava ocupado demais. Cada um desses instantes apareceu como uma pequena chama, e cada chama revelava algo devastador, ele mesmo as havia apagado. O homem sussurrou: por que Deus não me fez mais forte? Padre Pio respondeu com firmeza: a força sempre foi oferecida. A graça sempre esteve presente. Foi o seu coração que a recusou. A verdade o trespassava, não como castigo, mas como revelação. Tentou desviar o olhar, mas a luz o seguia. É assim agora, disse, ofegante. Padre Pio deu um passo atrás. Era o momento que vira tantas vezes. O instante pelo qual o céu espera. O instante que o inferno observa. O instante em que os anjos prendem a respiração. Uma alma recém-consciente de sua morte deve fazer sua primeira escolha livre na eternidade. Uma escolha abre o céu. A outra o fecha. Falou baixinho, quase suplicando, ainda lhe resta uma coisa a oferecer. O homem ergueu os olhos, desesperado. O quê? O que posso oferecer agora? Humildade, disse Padre Pio. Aquilo de que você fugiu a vida inteira. Estendeu a mão em sua direção. Diga as palavras, murmurou. Elas são a chave. Podem salvá-lo mesmo agora. O homem piscou, aterrorizado. Que palavras? Padre Pio respondeu: Senhor, tende piedade de mim. Não como uma oração decorada, mas como verdade. O homem hesitou. Padre Pio sentiu a batalha espiritual se intensificar, os anjos se aproximavam, sombras demoníacas espreitavam à distância, o céu o aguardava, o homem tremia violentamente. Mas tenho medo, sussurrou. Padre Pio assentiu. O medo não é seu inimigo. O orgulho é. Ele tentou formar as palavras, mas a garganta se fechou. Nunca pedirá misericórdia em vida. Nunca pedirá desculpas a ninguém. Viverá acreditando que admitir fraqueza o diminuiria. Agora, a fraqueza era a única porta para a salvação. Tentou de novo. Senhor! A palavra saiu quebrada da alma. Padre Pio sentiu uma esperança frágil, mas real, surgir. O homem continuou: Senhor, engasgou-se. Era o momento mais difícil de sua existência, não a morte, mas a humildade. Viu tudo a que se apegara, sua independência, seu orgulho, sua raiva, sua autossuficiência. E percebeu que teria de abrir mão de tudo se quisesse ser salvo. Sua identidade inteira resistia, mas, no fundo, algo começou a se romper. Sussurrou: me perdoe. Padre Pio sentiu o coração inundado de alívio. O arrependimento havia começado. Mas o que viria a seguir decidiria tudo. A luz envolveu o homem, convidando-o a se entregar por completo. Diga, insistiu Padre Pio. Peça a misericórdia dele. O homem hesitou de novo. O medo pulsava dentro dele. Estava à beira da eternidade, um sopro de distância entre a salvação e a perda. Então, com a voz trêmula, pronunciou as palavras que todo anjo anseia ouvir: Senhor, tende piedade de mim. No instante em que as palavras deixaram seus lábios, a capela explodiu em luz. Padre Pio viu os anjos descerem não com severidade, não com triunfo, mas radiantes de alívio. Erguiam o homem com delicadeza, como quem resgata alguém que se afogava há anos. Ele chorou: eu não mereço isso. E Padre Pio respondeu: ninguém merece. É por isso que se chama misericórdia. A alma do homem começou a brilhar com uma claridade suave e dolorosa, a claridade da verdade e da purificação. Ele ainda não entrava no céu. Suas feridas eram profundas. Sua alma precisava de cura. Mas estava a salvo. Padre Pio observou enquanto os anjos o levavam embora, não em glória, mas em esperança. E mais tarde diria: o momento em que uma alma percebe que morreu é aterrorizante, mas mesmo então Deus espera por um único grito humilde. Uma alma que pede misericórdia no último suspiro nunca é recusada.